Olá, eu me chamo Marcela, faço parte do projeto Além Fronteiras da Dom Bosco e essa é a nossa segunda aula do curso de fotografia. Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre as 5 características de uma câmera. A primeira dela é a objetiva, que é o grupo de lentes que estão acopladas nessa lente maior, que é por onde entra a luz e é refletida no plano focal. Já a abertura, ela funciona como a nossa íris do olho. O tamanho da abertura, ela altera a quantidade de luz que entra na câmera. Então, quando estamos em um ambiente mais escuro, nossa pupila ela tende a abrir para poder captar toda a luz que está no ambiente. Quando nós estamos em um ambiente que a luz é maior, nossa pupila tende a fechar. O mesmo acontece com a câmera, só que isso a gente consegue fazer de maneira manual. A gente consegue colocar uma abertura que possa entrar mais luz ou menos luz. Depende da nossa maneira criativa de criar uma imagem. Já o obturador o obturador é onde controla o tempo que essa abertura vai ficar exposta a essa luz. Como a nossa pálpebra. Nós fechamos, nós abrimos. O mesmo é um obturador. A diferença, a mesma coisa da abertura. Nós temos o controle de quando abrir e quando fechar. A velocidade desse obturador pode chegar a uma fração de 1/1000 de segundo. Depende muito da câmera. Então, ele dá a possibilidade de captar momentos extremamente velozes ou extremamente lentos. Vai depender do gosto e da maneira criativa que o fotógrafo irá usar isso. O plano focal, como eu havia dito, é a superfície onde essa luz é transformada em uma imagem. E a distância focal é a medida da ampliação de um ângulo de visão de uma objetiva. Então, temos ali na imagem o ponto da lente até o outro ponto da lente, onde está muito próximo do espelho. Essa distância ela vai nos dizer quanto de ângulo de visão que nós teremos. Quando a lente tem uma menor distância, quando ela é menor, ela consegue ter um ângulo de visão muito maior. Então vamos dizer que meu olho é a lente. Eu consigo enxergar desde minha mão aqui até minha outra mão aqui. Essas lentes costumam custar muito caro por conta dessa grande ampliação de visão. Mas quanto maior eu tenho uma lente que tem um plano focal, que tem uma distância focal muito grande, ela vai ter um ângulo de visão menor. Ela vai conseguir enxergar apenas o que está aqui. Então, como funciona a câmera? A maioria das câmeras, todas as câmeras, têm o mesmo princípio. Ou elas irão gravar a imagem em um filme ou irão gravar em um sensor. Isso tem que ficar muito bem fixado, porque nós utilizamos geralmente as câmeras com sensores que têm um chip e que gravam essas imagens em em um cartão de memória. Já nas câmeras mais antigas, que ainda são utilizadas hoje, elas utilizam o filme colorido, que ainda existem locais que revelam esses filmes, né? A gente tem que levar até um local para imprimir essas fotos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre 193 anos de evolução de câmeras, desde o daguerreótipo até as DSLRs mais caras do mundo. Em 1839 a gente tem o daguerreótipo, feito por Daguerre. Ela foi a primeira câmera no formato caixote que foi vendida, comercializada por todo o mundo, em grande escala. Já em 1860, a gente tem a Sutton Panoramic. Foi a primeira câmera a fazer fotos panorâmicas através de uma lente grande angular, preenchida com água. Então, aquilo que eu falei, ela tinha um ângulo de visão extremamente grande. Ela conseguiria pegar desde aqui até o outro lado. E em 1888, a Kodak número 1, ela ainda tinha esse formato de caixote. Ela foi a primeira câmera a utilizar
filme de rolo destinado ao fotógrafo amador. Ainda não possuía tantas cores como a gente tem hoje, a gente não conseguia ter essa qualidade de imagem. Já em 1897 surge a Folding Pocket Kodak, a primeira câmera de fole dobrável, trazendo mobilidade às câmeras profissionais. Então ela tinha esse formato mais sanfona, né? Já em 1903, o Dr. Mittens Deifenberg, o nome dele vai estar aqui, utiliza a primeira câmera que possuía 3 cores. Isso naquela época era inovador, né? A gente não tinha essa quantidade de cores que a gente passou a ter nessa época. Em 1913, a Urleica foi o primeiro protótipo de câmera 35mm, projetada por Ornar Baranak. Esse modelo já é menorzinho, a gente percebe que ela é mais compacta e dá para levar no bolso praticamente. Já em 1947, a Polaroid Model 95, a primeira câmera instantânea com filme da história, projetada por Edward Lenin. Em 1950, Carpsa Pinta Vermelha, esse é um apelido carinhoso, vamos dizer assim. É a primeira câmera de fabricação brasileira, então ela foi projetada e feita aqui no Brasil, é um marco na história da fotografia brasileira. Em 1967, a Olympus Trip, em 35, a câmera compacta mais popular da década de 70. A gente percebe hoje que muitos fotógrafos têm como câmeras de estante, né? Vamos dizer assim, vintage. Em 1972, já temos a Polaroid SX70, a primeira SLR a utilizar filme instantâneo. Então, ela conseguia imprimir assim que você tirava a foto. Isso foi uma revolução para a época. Em 1976, a Pentax K1000, SLR fabricada por mais de 20 anos e muito utilizada por estudantes de fotografia. Esse modelo é bem simples, mais compacto também, né? A gente percebe. E em 1981, a Sony Mavic, a primeira câmera eletrônica da história. Em 1983, temos a T50 da Canon, a primeira câmera a ser automática. Então, ela já tinha alguns controles que eram totalmente automáticos, não manuais como nos outros modelos. Já em 1991, a gente tem a Kodak DCS-100, a primeira câmera SLR digital. Outros modelos bem interessantes que a gente pode falar é a câmera reflex objetivas gêmeas, ou TLR. Essas câmeras, elas têm uma lente gêmeas que não possuem funções iguais. Nós temos ela aqui e é possível perceber que essa primeira lente, ela nos dá a capacidade de visão através desse visor aqui. Não sei se dá para ver. Já na segunda lente, toda a luz que entra aqui, ela é projetada no filme, onde nós temos o controle através do obturador e através da exposição e outros comandos básicos. A câmera estereoscópica, ou 3D, é uma câmera do tipo que permite capturar simultaneamente duas diferentes imagens distantes. Então ela simula o nosso olho, ela tenta aproximar uma imagem que está aqui de uma outra imagem e encaixar essa mesma imagem em uma única fotografia, digamos assim. Já o modelo de câmera compacta, também chamada de câmera aponte e dispare, é uma câmera fotográfica desenvolvida para operações simples. Ela não possui o visor óptico e ela tem já as suas pré-definições automáticas. Então a única coisa que o fotógrafo ia precisar controlar era clicar no obturador. Já nesse modelo, as chamadas câmeras mirrorless, elas são câmeras com sensor eletrônico e não possuem um visor óptico. Elas se parecem muito com a anterior, a compacta, mas elas se assemelham mais
a DCLR. Por quê? Elas possuem lentes intercambiáveis. O que é isso? Elas podem trocar de lentes e fazer com que o controle criativo do fotógrafo seja muito maior. Além de você poder ter controles de ISO, exposição, etc. Inúmeros outros controles que não é possível ter na compacta. Ela é bem avançada e os preços dela são geralmente muito altos. É isso. Essa foi a nossa segunda aula e espero que vocês compartilhem e até a próxima.